Olha só, gente, dados pessoais do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vazaram em alguns grupos de WhatsApp. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Conforme a publicação, os 2 lotes de arquivos Lique Alexandre e Xandão Tô na Sua Cola circulam nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os dados sobre Moraes são assinados por um hacker que se denomina Luz Veritas. O programador escreveu a seguinte mensagem: ilegal você expor dados e censurar patriotas. Estou na sua cola. O ministro mandou prender conservadores e outros apoiadores do presidente da República. Durante a sua presidência no Tribunal Superior Eleitoral, o magistrado conseguiu aprovar uma resolução que concede à corte superpoderes para tirar posts de redes sociais sem a necessidade de consultar o Ministério Público Federal. Serrão, como é que você enxerga esse vazamento de dados? Olha, totalmente deplorável, criminoso, lamentável. Até achei interessante a expressão do apelido aí do hacker, né? Na verdade, a expressão latina lux et veritas, luz e verdade. Porra, isso não é luz e verdade, isso não é um bom... O termo luz e verdade é super importante, mas não para ser usado nessa acepção que é criminosa, tá? Agora, Alexandre de Moraes tem que entender e perguntar por que que isso está acontecendo? Por que que a sua esposa Viviane está sofrendo pressão, nervosa, a sua filha sofrendo pressão, ele sofrendo pressão? Foi triste o que aconteceu agora nessa viagem a Nova York, que tinha tudo para ser um passeio alegre, né? Para os Supremos se divertirem lá no evento do João Dória, lá em Nova York, e, no entanto, deu tudo errado. Mas por quê? Vamos lá, de novo a pergunta. Por que que deu errado? De quem é a culpa? Ah, é dos extremistas antidemocráticos? Eu acho que não, ministro. O senhor precisa fazer um exame profundo da sua consciência e ver que o que está gerando tudo isso é a revolta das pessoas de bem no Brasil com os abusos juristocráticos, com o esqueminha do lawfare, você usar a lei para perseguir seus inimigos. É isso que ficou claro, e não a lei para fazer o princípio basilar dela, que é justiça. Então, é preciso refletir. Agora, nós temos que condenar qualquer atitude criminosa contra o ministro Alexandre de Moraes. E também temos que condenar se o ministro também cometa alguma atitude que seja contra o Estado de Direito. E essa lista cresce a cada instante. Isso é péssimo para o Brasil. É nota -13 para quem está fazendo isso. Como é que você vê, Cristiano? Olha, Paulo, eu vejo que nós não podemos pagar uma ilegalidade com outra ilegalidade. Então, à medida que nós vemos determinadas práticas, as quais nós consideramos ilegais, consideramos equivocadas, nós não podemos tomar outras medidas que venham de encontro ao que estabelece a legislação, justamente alicerçado nesse argumento de que determinada autoridade está praticando uma ilegalidade. Então, eu vejo que tomar uma medida como essa, de espalhar os dados pessoais do ministro, expor a ele, a seus familiares, eu vejo que já tem um limite dentro do que se deve, de fato, trabalhar. Então, uma coisa é mobilizar, fazer a manifestação, colocar posição, o direito de crítica ele é muito importante, especialmente, que é importante a gente colocar que nos últimos anos o judiciário ele entrou no ringue, né? O judiciário ele se colocou no cenário político e não ficou mais restrito à atuação processual dos tribunais. E quem se coloca no ringue tem que estar preparado para bater e para apanhar. Então, eu vejo que dá para se criticar, dá para se bater, dá para se colocar, manifestar a sua posição, mas realmente dentro do limite da legalidade. Constantino, essa história de vazamento de dados começou na Vaza Jato, né? Sim, e é curioso isso, né, que muita gente não segue nessa hora princípios. Olha para quem é o alvo, e se o alvo é um desafeto, aplaude. Eu acho que os meios importam. Eu entendo uma turma da direita que chama pessoas que fazem esse meu comentário de limpinhas e dizem que jogando dentro das 4 linhas, né, e seguindo as regras, não nos trouxe muito longe, porque o adversário não liga para isso. Eu entendo.
né? Mas eu não acho que a gente pode derrotá-los nos tornando como eles, porque senão já perdeu a sociedade, a civilização. Então, para mim, os meios importam. Como alguém que teve, por exemplo, no dia do debate da Rede Globo, os meus dados, né, o meu telefone, acima de tudo, vazado pelo Anonymous Brasil, né, e choveram algo como 2.000 ligações e mensagens em 3 minutos para inviabilizar que eu usasse meu telefone, eu, obviamente, não posso compactuar com isso, né? Agora, veja que curioso, só um parênteses, né? A desculpa do Anonymous era de que era para eu não poder coordenar com outros bolsonaristas as fake news durante o debate. Bom, eu continuei tuitando da mesma forma porque eu sempre fiz dessa maneira, né? Sabotagem do bem, né, Constantino? O que vem Sabotagem da minha cabeça, do bem. né? Não, eu não tenho nenhuma coordenação, não existe gabinete do ódio, não existe nada disso. Mas, enfim, eles projetam aquilo que eles são nos outros. E não afetou nada, só foi uma noite incômoda em relação ao meu telefone, né? Mas os meios importam. E digo mais, tudo que alguém como Alexandre de Moraes mais deseja é que pessoas em nome do bolsonarismo pratiquem atos cada vez mais radicais e criminosos. É tudo que ele deseja. Porque aí ele pode virar e falar: tá vendo? Eu estou combatendo isso. E não é isso que ele está combatendo. Ele está combatendo pessoas como eu. Eu tenho em Alexandre de Moraes, para mim hoje, o principal nome responsável pela instabilidade jurídica, política no país. Para mim, ele tem que cair, ele tem que sofrer impeachment. Ele não pode continuar na postura que ele ocupa e não vai haver pacificação no país com ele lá. É o que eu penso. Só que vamos fazer isso dentro da legalidade, das instituições. Se ele tiver que enfrentar alguém como eu, é mais difícil, né? Ele justificar censura, prisão, vai mandar me prender porque eu estou falando isso, né? Vem! Agora, quando alguém vai lá e rouba dados e divulga, é tudo que ele quer. Ele vai associar qualquer um que é crítico a ele a esses crimes. Agora, deixa eu só chamar o VAR aqui para a gente não cometer uma injustiça, né? Só o Alexandre de Moraes, não. O presidente do Congresso e a maioria dos nossos senadores absolutamente omissos na solução dessa crise. Porque se um extrapola, tem que ter o contrapeso. E o contrapeso, que é eleito pelo povo, não está cumprindo o seu papel. Então, brincadeira, vamos parar e vamos baixar a bola para resolver o problema.